Vou te falar alguma coisa agora que vai doer. Se a sua vida não tá mudando, é porque você tá fugindo do desconforto que poderia simplesmente transformá-la. E eu não falo isso para te humilhar. Eu falo isso porque eu fui exatamente essa pessoa. Então agora, pega aí o seu chazinho, o seu café, vem sentar aqui na minha mesa e eu vou pegar na sua mão, porque eu sei exatamente como você se sente. Porque eu por muito tempo vivi aquela vida que parece normal por fora, mas por dentro é uma verdadeira prisão. Eu acordava cedo, eu trabalhava, eu fazia o que tinha que ser feito, eu cumpria a minha missão. Mas todas as noites, quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, eu sentia um vazio gigantesco. Eu sempre pensava assim, não é possível que a vida é só isso. Só que ao mesmo tempo que eu pensava dessa forma, eu não fazia nada diferente para mudar essa situação. E sabe por quê? Porque o desconforto da mudança me assustava mais do que continuar vivendo do mesmo jeito. E eu era a rainha da desculpa. Para tudo eu dizia que eu não tinha tempo, que o momento não era aquele. Primeiro eu precisava organizar as minhas coisas, ou que eu iria começar na segunda-feira, ou esperar aquele mês difícil passar. Você também deve aí em algum momento ter usado essas mesmas desculpas. Só que enquanto a gente dá essas desculpas, os dias vão passando, os meses, os anos. E é assustador falar isso em voz alta, mas na verdade eu tinha medo de tentar. Porque se eu tentasse e falhasse, eu ia ter que admitir para mim mesma que eu não era tão forte quanto eu fingia ser. Fazia eu acabava me escondendo mais uma vez no que era confortável. Trabalhava, pagava as contas, fazia o básico e chamava isso de vida. Mas vamos combinar, isso não é viver não. Isso é viver no piloto automático. Só que chegou um momento em que eu tive que parar e refletir. Ou eu encaro esse desconforto ou eu vou morrer do mesmo jeito. E nesse momento eu entendi uma coisa muito dura. Que a vida que eu queria ia me custar uma versão de mim que eu ainda não estava pronta para abandonar. Isso dói. E você sabe o porquê que a maioria das pessoas fogem do desconforto? É porque a maioria das pessoas fracassa não porque não tem capacidade. Fracassa porque na verdade é viciada no conforto. Conforto de não ter que levantar mais cedo, conforto de não ter que estudar, conforto de não se arriscar, conforto de continuar reclamando e não ter que agir. Quando eu tô falando de desconforto, isso às vezes eu não tô falando de um desconforto físico. O desconforto, muitas vezes, ele é você ter que decepcionar alguém, você ter que dizer não para alguém, você ter que parar de pedir permissão, você sair da zona de vítima, ter que parar de se comparar e ter que bancar as suas próprias escolhas. E isso dói porque isso te expõe. E é por isso que muita gente foge desse desconforto, assim como eu fugi por anos dele. Só que aí, em um certo momento, eu tive uma conversa comigo mesma. E eu me perguntei, você quer mesmo mudar de vida? Ou você quer só continuar reclamando e sendo acolhida como uma vítima? Porque são coisas diferentes. Mudar exige dor, exige perdas, exige ficar desconfortável. E foi aí que eu entendi que a vida que você quer ela não cabe dentro da versão confortável que você vive hoje. E essa frase mexeu comigo assim de um jeito violento. Entendi que não adiantava nada eu fazer as minhas orações e pedir uma nova vida mantendo a mesma mentalidade. Talvez você que está aí me assistindo agora tá da mesma situação que eu estava. Tá cansada, confusa, desmotivada, às vezes com a sensação de estar parada no tempo. Porque você vê outras pessoas avançando, mudando de vida. Aí você se pergunta em silêncio, por que não sou eu? Só que a verdade é que você até quer, só que você não está disposta a pagar o preço. E eu te entendo, porque eu também não queria. E a partir do dia que eu entendi isso, eu passei a entender também que a minha vida não precisava de sorte. Ela precisava, na verdade, de coragem. Ela precisava de uma versão minha que parasse de fugir. Uma coisa que a gente precisa ser muito realista, principalmente hoje, nessa era do digital, né, das redes sociais, que todo mundo gosta de mostrar o resultado, mas a maioria não mostra o processo. Você não vê ninguém postando uns stories, o dia que eu duvidei de mim mesma. Ou, essa noite eu tive uma crise de ansiedade e não consegui dormir. Ninguém posta aquela conversa difícil que teve que ter com alguém. São exatamente esses momentos que criam a vida que a gente quer. Sabe o que é mais doido? As pessoas acabam desistindo exatamente aí. Não é no começo bonito, não é quando você tá empolgada, é quando
fica pesado. Teve uma fase na minha vida que eu precisava acordar bem mais cedo para correr atrás daquilo que eu queria. Só que não era aquele acordar inspirador de filme não, sabe? Eu gostaria muito de ser aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã, toma um banho gelado, vai correr, volta, faz o seu devocional. Mas não era essa cena de filme não. Era aquele acordar cansada, com o meu corpo pedindo para ficar na cama. E aí nesse momento acontece uma briga interna dentro da gente. Porque uma versão sua, ela quer crescer. E a outra, ela quer o conforto de continuar na cama só mais uns minutos. Só que todas as vezes que eu levantava, mesmo sem vontade, eu estava matando a versão fraca que existia dentro de mim. E isso dói, isso cansa, isso muitas vezes desanima, mas é isso que constrói. Mas uma das coisas nessa fase, né, dessa nossa mudança de vida, uma das coisas que é mais difícil nesse processo, muitas vezes, é abrir mão de pessoas que não nos acompanham nesse processo. Esse é um momento de desconforto, assim, dos mais doloridos. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que você ama vai entender o seu processo. Nem todo mundo que convive com você vai te aplaudir. Na verdade, é bem o contrário. Muitos vão tentar te desmotivar. Eu ouvi coisas do tipo, você tá viajando, isso aí não é pra você. Pra que você vai se arriscar? Melhor você continuar segura. E o desconforto aqui nesse caso é, ou você escolhe os seus sonhos, ou você escolhe continuar agradando pessoas. As duas coisas vai ser muito difícil. E dói você perceber que muitas vezes você cresce e acaba perdendo algumas companhias pelo caminho. Só que uma coisa que eu aprendi nesse processo é que nem todo mundo, por mais que te ame, tá pronto para crescer também. Outra coisa que dói muito é o desconforto do ego, de você admitir que você não sabe. Eu sempre fui daquela que sempre gostou de parecer bem resolvida, forte, independente. Quando eu decidi realmente mudar, eu tive que admitir. Eu não sei fazer isso. Eu preciso aprender do zero. Eu preciso perguntar. Eu vou ter que errar muitas vezes. Errar faz parte do processo de aprender e de crescer. E nesse momento a gente tem que parar de fingir que a gente controla tudo e admitir que nós somos apenas aprendizes. Exatamente isso que liberta. Outra parte desse processo que quase ninguém tá pronto é o de continuar mesmo sem ninguém te aplaudindo. Porque tem uma fase dessa transformação que ninguém vê, ninguém valoriza o que você tá fazendo. Então, muitas vezes, essa transformação ela é solitária, ela é silenciosa, ela é vazia. Muitas vezes parece que você tá tentando, mas nada acontece, sabe? E aí tem momentos que a gente para e pensa, qual é o sentido disso tudo se ninguém tá enxergando? Mas a verdade é que nesse momento que ninguém te aplaude, Deus está construindo algo dentro de você. Antes mesmo de mostrar algo através de você. Só que teve algo que mudou completamente a minha mentalidade, uma frase. Ela diz assim, que é a seguinte, você não tá cansada da dor, você tá cansada de fugir dela. E aí eu percebi que o cansaço ele não vinha da luta, vinha na verdade é da resistência. E eu tava cansada porque eu lutava contra o desconforto ao invés de abraçar o processo. E quando eu mudei isso dentro de mim, a vida começou a mudar por fora. Agora, uma coisa que eu preciso te dizer, é pesado, mas é necessário, e eu tive que admitir isso pra mim mesma, é que muitas vezes eu me escondia atrás do meu papel de vítima. Ah, não dá pra fazer tal coisa por causa disso. Eu não consigo tal coisa por causa daquilo. Ou a minha realidade é diferente. Até que eu percebi uma coisa. Enquanto eu estava me vendo como vítima, eu estava entregando o meu poder. E se você que tá aí me assistindo agora, talvez você esteja com medo de mudar, de tentar, de fracassar. Ou talvez você esteja com medo do julgamento das pessoas, até mesmo de desapontar alguém. E esses seus medos, eles estão mantendo você exatamente onde você tá agora. Eu sei exatamente como é você fingir no mesmo momento que você tá morrendo por dentro. Porque agora eu vou te contar o que aconteceu quando eu parei de fugir do desconforto e resolvi abraçar realmente esse processo. O ponto da virada foi exatamente o dia que eu parei de fugir. Não foi nada mágico, não foi um milagre do dia pra noite. Simplesmente acordei e decidi que eu não ia mais fugir do processo. Mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo cansada. Eu simplesmente decidi que o desconforto ele não seria mais o meu inimigo. Ele seria o meu professor. A partir daí tudo mudou. Comecei a fazer coisas que a minha versão antiga jamais faria. Eu acordava mesmo sem vontade e até hoje, quando meu celular desperta, muitas vezes eu não preciso acordar aquele horário.
eu trabalho da minha casa. Só que aí eu penso, se eu não consigo nem levantar no horário que eu mesma estipulei para que eu levantasse, o que eu vou conseguir fazer no resto do meu dia? Esse mínimo eu estou conseguindo fazer. Então aí nesse momento eu levanto da cama e reajo. Muitas vezes eu não estava com vontade nenhuma de estudar, mas eu estudava mesmo sem ânimo. E eu tentava coisas novas mesmo morrendo de medo. Falar para vocês que nesse meu processo, até coisas que eu falava que eu não gostava de comer, eu tenho experimentado de novo. E tem coisas até que eu passei a gostar. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não gosto, mas eu comi lá atrás de uma outra forma e tal, e ficou com aquilo na cabeça e eu coloquei na minha cabeça que eu não gostava. Então hoje, até coisas novas, eu tenho me forçado a experimentar, a viver algo novo, até nos meus gostos alimentares. E o mais importante disso tudo que começou a acontecer foi que eu parei de me contentar com migalhas. Isso eu falo na vida emocional, nos relacionamentos, na vida financeira, nos meus sonhos. Eu decidi que eu merecia mais. E quando você toma essa decisão, o mundo ao seu redor, ele começa a se organizar ao seu favor. E você precisa entender que esse desconforto, ele não vem para te destruir. Ele vem para te treinar. Porque toda mulher que você segue aí nas redes sociais que você admira pode ter certeza que ela já teve um dia que ela chorou sozinha. Ela já teve aquele dia que ela duvidou de si mesma, ela já teve aquele dia que ela pensou em desistir de tudo. A diferença é que elas não saíram correndo na primeira dificuldade, elas ficaram, elas permaneceram. E isso é o que muda o jogo. E você precisa entender que tudo na vida tem um preço. Então a pergunta que você tem que se fazer não é vai doer, porque vai doer. A pergunta que você tem que se fazer é que tipo de dor você quer? A dor do crescimento ou a dor do arrependimento? Porque uma dessas dores você escolhe sentir agora. A outra, ela vem depois, você querendo ou não. Depois, ela costuma vir com um preço muito mais alto. Então entenda que se você está exausta, não é porque você é fraca. É, na verdade, porque você está tentando florescer num lugar que só te encolhe. Talvez esse desconforto que você está tanto fugindo seja exatamente o portal que você precisa ali, atravessar. Então, uma frase que eu quero que você guarde hoje é: a vida dos seus sonhos, ela não é confortável, ela é corajosa. E você não precisa ser perfeita, você não precisa estar pronta. Você só precisa parar de fugir. E se ninguém nunca te falou isso, eu vou te falar agora. Eu acredito em você. Mesmo que nem você esteja acreditando em si mesmo agora. Mesmo que você esteja se sentindo atrasada, perdida, entenda que você não está quebrada, você está em construção. E esse desconforto que hoje te assusta vai ser a história que você vai contar amanhã. Agora, se essa mensagem falou aí no seu coração, se em algum momento você se sentiu abraçada por esse vídeo, eu vou te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Se inscreve nesse canal, porque aqui eu não tô aqui para te entregar ilusão, não. Eu tô aqui para conversar com você como uma amiga, te falando a verdade que você precisa ouvir. Aqui a gente cresce juntas, a gente se fortalece juntas. Tô sempre trazendo novos vídeos aqui para te tirar dessa estagnação. Então já clica aí no botão de se inscrever, curte esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas e comenta aqui embaixo. Eu estou em construção. Um beijo e até o próximo vídeo.